Título 6 Distribuições de receitas tributárias. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 83. Sem prejuízo das demais disposições deste título, os estados e municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos. Artigo 84. A lei federal pode cometer aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhe seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos estados, cujo produto esses venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos municípios. Capítulo 2 Imposto sobre a propriedade territorial rural e sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União: 1. Aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. 2. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2º, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Capítulo 3 Fundos de participação dos estados e dos municípios. Artigo 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso 2 do artigo 88, será estabelecido da seguinte forma: inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante. Fator até 0,0045. 0,4 acima de 0,0045 até 0,0055. 0,5 acima de 0,0055 até 0,0065. 0,6 acima de 0,0065 até 0,0075. 0,7 acima de 0,0075 até 0,0085. 0,8 acima de 0,0085 até 0,0095. 0,9 acima de 0,0095 até 0,0110. 1,0 acima de 0,0110 até 0,0130. 1,2 acima de 0,0130 até 0,0150. 1,4 acima de 0,0150 até 0,0170. 1,6 acima de 0,0170 até 0,0190. 1,8 acima de 0,0190 até 0,0220. 2,0 acima de 0,220. 2,5 Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como sem a renda per capita média do país. Seção 3 Critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o artigo 86, serão atribuídos: 1. 10% aos municípios das capitais dos estados. 2. 90% aos demais municípios do país.
Parágrafo 1º. A parcela de que trata o inciso 1 será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores: a. Fator representativo da população, assim estabelecido. Percentual da população de cada município em relação à do conjunto das capitais. Fator. Até 2%. 2 mais de 2% até 5%. Pelos primeiros 2%. 2 cada 0,5% ou fração excedente, mais 0,5 mais de 5%. 5b. Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo estado, de conformidade com o disposto no artigo 90. Parágrafo 2º. A distribuição da parcela a que se refere o item 2 deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-Lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte: categoria do município, segundo seu número de habitantes, coeficiente A, até 16.980. Pelos primeiros 10.188, 0,6 para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2b, acima de 16.980 até 50.940. Pelos primeiros 16.980, 1,0 para cada 6.792 ou fração excedente, mais 0,2c, acima de 50.940 até 101,880. Pelos primeiros 50.940, 2,0 para cada 10.188 ou fração excedente, mais 0,2d, acima de 101.880 até 156.216. Pelos primeiros 101.880, 3,0 para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2, acima de 156.216, 4,0. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Seção 4. Cálculo e pagamento das quotas estaduais e municipais. Artigo 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no artigo 159, inciso 1º, alíneas A, B e D, da Constituição Federal que prevalecerão no exercício subsequente. 1. Até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada estado e para o Distrito Federal. 2. Até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada município. Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso 1 do caput, a criação de novo estado a ser implantado no exercício subsequente. Capítulo 4. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Livro 2º. Normas Gerais de Direito Tributário. Título 1. Legislação Tributária. Capítulo 1. Disposições Gerais. Seção 1. Disposição Preliminar. Artigo 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Seção 2. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Artigo 97. Somente a lei pode estabelecer: 1. A instituição de tributos, ou a sua extinção. 2. A majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo. 4. A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas.
6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhe sobrevenha. Artigo 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta lei. Seção 3. Normas complementares. Artigo 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua a eficácia normativa. 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 4. Os convênios que entre se celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Capítulo 2. Vigência da legislação tributária. Artigo 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Artigo 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora, no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheça ou extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: 1. Os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, na data da sua publicação. 2. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 dias após a data da sua publicação. 3. Os convênios a que se refere o inciso 4 do artigo 100, na data neles prevista. Artigo 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda. 1. Que instituem ou majoram tais impostos. 2. Que definem novas hipóteses de incidência. 3. Que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. Capítulo 3. Aplicação da legislação tributária. Artigo 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A. Quando deixe de defini-lo como infração. B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Capítulo 4. Interpretação e integração da legislação tributária. Artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste capítulo. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 1. A analogia. 2. Os princípios gerais de direito tributário. 3. Os princípios gerais de direito público. 4. A equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Artigo 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Artigo 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2. Outorga de isenção. 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Artigo 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto 1. A capitulação legal do fato. 2. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. 3. A autoria, imputabilidade, ou punibilidade. 4. A natureza da penalidade aplicável, ou a sua graduação. Título 2. Obrigação tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Capítulo 2. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Artigo 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. 1. Sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento. 2. Sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se 1. Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 2. Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Capítulo 3. Sujeito ativo. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Capítulo 4. Sujeito passivo. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 121.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 1. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Seção 2. Solidariedade. Artigo 124. São solidariamente obrigadas: 1. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. 2. As pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: 1. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. 2. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 3. A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Seção 3. Capacidade tributária. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe: 1. Da capacidade civil das pessoas naturais. 2. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. 3. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Seção 4. Domicílio tributário. Artigo 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Parágrafo 1º. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Capítulo 5. Responsabilidade tributária. Seção 1. Disposição geral. Artigo 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Seção 2. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129. O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único.
No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Artigo 131. São pessoalmente responsáveis: 1. O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitado a esta responsabilidade a um montante do quinhão do legado ou da meação. 3. O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. 2. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial. 1. Em processo de falência. 2. De filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for 1. Sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. 2. Parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Ou 3. Identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Parágrafo 3º. Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.